eu vim fazer aqui? Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Perguntaram o que eu vim fazer aqui? Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. É meu, 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 é meu. Boa noite para você que está em casa nos assistindo. É uma alegria muito grande estar aí com você nessa segunda-feira. Que você, nesta noite, seja abençoado e edificado por Deus. Verdade, boa noite, Débora. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, comunidade de Cristo. É um privilégio mais uma vez estar aqui, nesta segunda-feira. E essa noite nós vamos continuar falando sobre a dependência de Deus, sermos dependentes de Deus nas nossas vidas, no nosso relacionamento, na nossa família. Ser dependente de Deus é, acima de tudo, obedecer. Ouvir as ordens de Deus e cumpri-las. Adão e Eva, eles eram obedientes a Deus. Tá? Eles viviam com Deus, eles eram dependentes de Deus. Mas até que um momento eles escutaram a voz do inimigo e decidiram não ser mais dependentes de Deus. E essa independência de Deus trouxe consequências para a vida de Adão e Eva. A independência de Deus, fala lá em Gênesis 3:23, fala assim: por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra do qual havia sido formado. Essa independência de Adão e Eva a Deus teve consequências para a vida deles, né? As consequências foram as seguintes: eles ficaram envergonhados. Deus teve que fazer roupas para eles, porque eles sabiam que eles estavam nus. Eles perderam a comunhão com Deus. A Bíblia relata que todos os dias, no final da tarde, Deus vinha visitar Adão e Eva no paraíso, e ali tinha uma comunhão com eles. Essa independência trouxe esse afastamento de Deus. Eles já não tinham mais a comunhão com Deus. Eles perderam a sua moradia. Eles moravam no jardim. Tiveram que ser expulsos. Eles moravam num lugar lindo. Perderam a moradia. Foram expulsos. Porque eles decidiram ser independentes de Deus. Houve morte na família deles também. Caim, um dos filhos dele, com inveja de Abel, que era o outro irmão, foi e o matou. Tudo isso é consequência do afastamento que eles tiveram de Deus. E ele teve separação familiar. Consequência dessa morte, Caim teve que ir embora. Caim foi embora da família, do seio familiar, e eles tiveram que se separar do filho. Então, meu amigo, ser independente de Deus não é bom, não é, Débora? É verdade. A Bíblia ela nos mostra, na época de Adão e Eva, como que o diabo, Satanás, investiu na vida deles. Mas é interessante que hoje, nos nossos dias, Satanás, ele continua agindo nas nossas vidas. Ele continua agindo na nossa casa, nos nossos relacionamentos, e a intenção dele é nos afastar cada vez mais de Deus. Porque família, ela é um projeto de Deus, não de Satanás. Satanás, quando ele veio para destruir a família de Adão e Eva. Mas Jesus Cristo veio para trazer a união entre o homem e Deus. Ele veio para trazer a união no casamento entre o homem e a mulher e Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e o caminho dele é perfeito. As Escrituras dizem que Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo.
Mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que nos Aleluia. dá Glória a vida. Deus, aleluia. O meio de termos Deus em nosso casamento é através de Jesus Aleluia, Cristo. glória a Deus. Deixe Jesus Cristo entrar na sua casa. Deixe Jesus Cristo entrar nas nossas vidas e seremos cada vez mais abençoados. E essa palavra ela é tão viva em nós, tão verdadeira e ela é tão espontânea também, né, Denis? Que nós, quando falamos desse título, quando falamos disso e conhecendo um pouquinho da vida desse casal, nós trouxemos eles e pedimos e falamos assim, conta a história de vocês, porque eles precisam saber o que Jesus fez na vida de vocês. Verdade. Queria chamar aqui no palco Paulinho e a Viviane. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, Paulinho e Viviane. É um prazer imenso ter vocês aqui. Sabe, Deus sabe a alegria que traz em nosso coração quando conversamos com vocês e vocês aceitarem estar aqui com a gente. É muito legal isso. E sabendo da história de vocês, queria que vocês, né, Débora, compartilhassem um pouco do que Deus fez na vida de vocês. Como foi essa união entre vocês? Conta pra gente. Primeiramente, obrigada pelo convite. A gente sempre soube que nosso testemunho ia servir para edificar a vida de outros casais. E estamos aqui. Legal. Obrigado pelo convite, é uma satisfação. Mas o nosso começo foi conturbado, né? A gente se conheceu assim em festas, né? Tinha alguns amigos em comum. E eu olhava para ela e falei, eu vou casar com essa moça aí. Ela era bonitona. Hoje, eu mais velho, ainda? mocinha, falei, eu vou investir ali. E a gente tinha amigos em comum, a gente saía sempre, e aí criou-se uma amizade, da amizade um namoro, e ela morava sozinha, né? E aí, vamos morar junto? Vamos, juntamos as escovas de dentes, mas sem nenhuma preparação, sem nenhum aconselhamento, e passamos a morar juntos. Era bem isso. Só que no começo eu me sentia solteiro ainda. Então eu continuava com a minha vida de solteiro, mas morando junto. Então não tinha uma cumplicidade. E além disso tinha o meu filho, o Vitor, foi morar com a gente. Na época ele tinha 11 anos. E é muita conturbação, muitos problemas e brigas, muitas brigas. Teve brigas assim que a gente estava viajando, a gente brigava, ela simplesmente pegava as coisas dela, vinha embora com a Nicole e eu ficava lá. Isso Continuava 2, 3 a dias. viagem. Eu ainda falava, não, já paguei a viagem, não vou voltar, vou ficar. E inúmeras vezes eu arrumava minhas coisas e ia embora. Outras vezes ela arrumava as coisas dela e ia embora. E não tinha, ficava 15, 20 dias sem se falar. A gente não tinha uma preparação, não era um casamento, não era. A gente simplesmente foi morar junto, mas ele queria viver a vida de solteiro. Só que tinha o filho dele. Aí depois eu fui e engravidei da Nicole. E daí, na gravidez da Nicole, foi a nossa parte mais difícil, né, amor? Verdade. Porque eu tive uma gravidez de risco, eu passei 9 meses deitada e recebendo ligação do amante dele. Hoje eu consigo falar disso, assim, a gente está bem curado com relação a isso. E era a ligação dela o tempo inteiro. E ele não estava nem aí, não se preocupava muito. E nisso foi indo dessa forma mesmo. As ligações, ele com a vida de solteiro e eu deitada. Então, a gente foi levando dessa forma até o dia que a gente teve uma briga muito feia. Nicole devia ter uns 2 meses, bem bebezinha mesmo, bem recém-nascida. E daí a gente teve uma briga muito feia por causa dessas ligações. Aí eu fiquei muito nervosa, joguei as roupas do Paulinho tudo na rua, e foi daquele jeito. E depois, nessa situação, eu peguei faca para matar ele, para vocês terem noção. Da gravidade. Já ia esfaquear Sim, da gravidade das brigas mesmo, que eram bem sérias. Daí, o Paulinho ficou muito desesperado aquele dia. Eu saí de mim mesmo.
E aí a gente tinha uma amiga que morava na frente da nossa casa, ela era cristã, irmã Ana é o nome dela. E aí o Paulinho foi pedir socorro lá. Ele falou, preciso arrumar uma solução para isso, senão, né? Daí ele foi e ela veio. E ela veio e ela orou muito com a gente, ela aconselhou, os ânimos se acalmaram aquele dia e tal. E daí terminou a conversa com ela, a oração, e eu peguei minha bolsa e coloquei a Bíblia dentro e fui para o Parque do Ibirapuera. Eu fui para lá... Sozinha? Sozinha. Eu e a Bíblia. De ônibus. Peguei o ônibus e fui lá para o Parque do Ibirapuera. Sentei em frente àquele lago que tem lá. Na verdade, foi a única vez que eu fui no Parque do Ibirapuera. Eu nunca mais voltei lá depois disso. Daí, eu sentei em frente àquele lago e fiquei lendo a Bíblia. Eu dormi sentada lá, em frente àquele lago, e orei. Eu nem sei o que eu orei. Eu estava tão desesperada, eu acho que eu nem orei. Eu só pedia para Deus me ajudar a fazer alguma coisa, né? E daí eu voltei para casa e voltei para casa já quase no final do dia. Ele passou o dia inteiro com a Nicole. Eu saí, simplesmente saí. Mas aí eu peguei, a gente conversou e a gente falou assim, a gente precisa procurar Deus. Senão a gente vai terminar se separando. E a gente estava decidido se consertar, a gente não estava decidido se separar. E daí a gente foi procurando, e aí diante dessa busca, foram quase 10 anos, porque a gente procurou, a gente se frustrou, a gente desanimou, a gente foi para igrejas que não foram legais, entendeu? Que até fecharam depois de algum tempo. E daí a gente sabia que a gente tinha que ter essa busca, só que o problema não tinha acabado. E a gente também não estava tão firme com alguém assim para pegar na mão e falar, vem. A gente só tinha essa certeza, a gente tinha que procurar ajuda e sabia qual ajuda. Mas aí foram 10 anos. 10 anos. 10 anos. E tinha alguém, né, Paulinho, que sempre que se aproximava de você. Quem que era essa pessoa, Paulinho? Não, eu já conheci o pessoal aqui da comunidade, né? A gente jogava futebol junto. E a gente, em várias festas, encontrava com o Zuzi e com a Sônia. E a Sônia insistia, vocês têm que ir para a igreja. Inclusive, nós participamos de um retiro de casais em 2009, quando foi o casamento do Cris e do Zeto. Só que a gente participava e se afastava. E em diversas ocasiões, a gente estava em festa, aí encontrava com a Sônia. Aí eu falava para a Viviane, a Sônia vem vindo, eu vou no banheiro. Fugindo da irmã. Ela insistia, tadinha, ela insistia, vamos, vai ter. Qualquer coisa que tinha, ela chamava. E o Paulinho não queria, vamos. Porque dava uma melhoradinha na situação, você não quer mais saber. Você só quer ir buscar quando o negócio está complicado. Quando aperta o calo, né? Então a gente vivia nessa. Tá melhorzinho um pouco e sempre melhora. Sempre dá uma melhoradinha para você não pegar firme, né? Então a gente ficou nessa. Vai um pouquinho, melhorou um pouquinho, sai um pouquinho, nada com muito compromisso. Mas aí foram diante de muitas confusões que a gente foi levando os 10 anos, né? E, na verdade, a gente sempre fugindo. Fugia do Zuza, fugia da Sônia, mas eles insistiram. E a gente chegou a essa conclusão, que a gente tinha que procurar Deus. A gente tinha que ter um casamento assim, debaixo da graça de Deus, né? E a gente teve várias decepções em outras igrejas. Aí eu pensei, Viviane, se a gente tem que ir para uma igreja, eu prefiro ir na comunidade, porque lá eu conheço todo o pessoal. Conheci o Cido, conheci o Celso, conheci o Binho, o Zeto, porque jogava futebol comigo. E eu olhava para eles, não, são todos pais de família, são todas pessoas assim, corretas. Se tiver que eu me ficar nos braços de Deus, eu vou para lá. Eu conheço todo mundo, eu acho que lá o risco de decepção é menor. E a gente começou. Aí a gente colocou assim em mente, não, a gente vai começar. Aí no primeiro dia já convidaram a gente para ir para um PG. Aí eu não fui. A Viviane foi sozinha. Aí quando voltou, a Nicole me deu bronca. Falou, pai, não é legal a mamãe ir sozinha. Eles pensam que eu não tenho pai, você tem que ir. Olha só, que linda. Aí uma criança falando, aí eu fui. Mas foi muito bom esse período no PG do Cristiano. Aí logo depois, foi um divisor de águas, foi o MMI. Foi feito com o Luiz Moreno e Luizão. Foi muito bom. O MMI, para quem não sabe, é um treinamento, é um curso para casais. Ele é muito bom. Se você tiver chance, procura aí para você estar fazendo no seu casamento. Na verdade, a gente carrega aprendizados do MMI para sempre. A gente aprende no MMI que a gente tem que... Tudo tem uma concordância, um com o outro. E não fazer as coisas sozinhos. A gente é um só corpo.
Então, se eu vou fazer alguma coisa, e aí, o que você acha? Não é assim, as pessoas pensam, você vai pedir permissão? Não é pedir permissão, é um acordo. Estou pensando em fazer isso, o que você acha? Isso daí você termina colocando em pauta no casamento que você tem que decidir junto. Você não é mais solteiro. A gente demorou para entender isso, mas a gente não é solteiro. A gente não decide sozinho. Não é pedir permissão, é ver o que é melhor para o casal, para a família. E isso daí a gente às vezes leva muito tempo para entender. E é onde que muito casamento acaba. Porque você demora para entender uma coisa que você tem que entender desde quando você casa. Você não é mais sozinho, você não faz mais as coisas sozinhos e você tem que decidir junto. Né? E aí a gente aprendeu muito isso com esse caminhar aí com PG, com ministrações, o MMI. A gente vai aprendendo todos os dias, na verdade, né? E aí, como que assim, Deus não faz a obra pela metade, né? A gente tinha se consertado, a gente já estava bem, mas eu tinha aqui dentro de mim aquela gravidez dolorida, né? Eu tinha dentro de mim. Aí eu falava para Paulinho, amor, se a gente comprar a nossa casa antes dos 40, eu quero ter mais um filho. Eu preciso ter mais um filho. Aí ele falava, tá bom, a gente comprou nossa casa, eu tinha 39, né, amor? 38. Aí a gente comprou nossa casa, coisa totalmente improvável na nossa vida. Aí a gente comprou, aí eu falei, vamos, agora a gente vai ter mais um. E assim, eu precisava ter mais uma gravidez para se curar completamente do que eu passei. E aí o Paulinho, assim, ele foi... Deixa eu pegar uma adendo. Eu acho que ela ficou grávida no retiro de casais, de final de 2014. Foi muito, assim, legal, porque eu precisava daquele pouquinho, assim, para... falar, não, aquela gravidez foi uma coisa atípica, meu casamento mudou e eu tenho a prova que foi o jeito que foi toda a minha gravidez, o jeito que nós conduzimos aquele momento foi muito gostoso, foi muito... Eu precisava daquilo. E Deus sabia, né? E aí foi completado com essa segunda gravidez com outro marido, que ele, na verdade, é outro marido. Transformou, Deus né? transformou a vida do Paulinho, então. Transformou demais, nossa. Dentro eu creio de casa. que a sua também, né, Vivi, por saber perdoar, né? Porque você é completamente. curada, você Sim, sabe completamente. perdoar. O que foi o passado já Sim. foi, né? E na verdade, assim, a cura muito eu devo assim à transformação dele, porque a gente só é curada, uma mulher que passa pelo que eu passei, traição, briga, dores mesmo, só é curada vendo a mudança do marido, porque eu engravidei de novo, ia ser uma gravidez normal. Não passei uma gravidez na cama, mas ia ser uma gravidez normal. Mas ele fez questão de fazer com que fosse muito especial. Porque ele sabia que eu precisava ser curada daquilo. Só aquilo que faltava. Então, a atitude dele faz com que tudo mude também. Então, Deus ele dá uns instrumentos para a gente, mas quem tem que pôr em prática somos nós. Né? Verdade. É só um instrumento, ele dá. Você teve o aprendizado, é como ouvir uma ministração. Que ministração linda, que pregação linda. Mas se você não pôr em prática, é só uma ministração linda. Então a gente teve PG, a gente teve MI, a gente teve pregação, a gente teve aconselhamento. Mas se a gente não pôr em prática, não passa de só beleza, né? E teve mais um concerto aí, né? Que foi quando vocês casaram. Como que foi isso? Então, a gente estava numa festa e o pastor estava presente, o pastor Elias. E eu conversando com ele, falei, domingo meu irmão vai casar, né? O senhor vai abençoar as alianças. Ele falou, Inclusive eu estava viajando, eu só voltei de viagem porque ele vai ter o casamento dele. E eu comentei com ele, pastor, eu não sou casado. Ele olhou para mim assustado. Como não? Eu falei, não, a gente mora junto, estamos aí, mas não somos. Mas por que você não é casado? Pastor, a Viviane sempre teve um sonho de colocar um vestido de noiva. E a gente está enrolando. Aí ele chegou para mim e falou, Paulinho, se conserta com Deus. Se conserta com Deus que sua vida vai ser abençoada. Primeiro, se conserta com Deus, depois você pensa em vestido de noiva, pensa nessas coisas. Aí eu vi isso, foi no dia 25 de janeiro de 2014. Aí eu já fui atrás da papelada, marcamos o casamento, e no dia do nosso casamento foi o batismo também. Foi na mesma data, ainda estava previsto primeiro o casamento, depois o batismo. Aí, não sei quem chamou a Viviane e falou, vai inverter, primeiro é o batismo, depois o casamento.
Que joia. Desculpa. Não. Foi uma cerimônia simples. Mas foi muito lindo. Muito, muito mesmo. Foi algo assim da presença de Deus. Né? Foi totalmente diferente do que a gente queria e sonhava, mas foi totalmente preparado por Deus, porque a gente precisava daquilo, né? Para nós sabermos que a gente estava 100% fazendo a vontade de Deus. Faltava aquilo. A gente nem sabia dessa importância, na verdade, antes de se converter. Mas na minha família, foi... A minha mãe criou, nós somos em 6 irmãs, 6 mulheres. E a minha mãe criou a gente sozinha. E ela nunca arrumou outro homem por causa disso. E ela falou pra gente que a gente nunca ia casar. Ela falou, vocês nunca vão casar, porque eu não casei por causa de vocês. Então, nenhuma das minhas irmãs são casadas. Eu sou a única. Então, não foi só o casamento, foi a quebra da maldição. Então, eu estava muito emocionada aquele dia. E minha mãe não veio. Então, eu queria muito que ela tivesse visto. Para ela não entende essa importância. Eu entendo que ela não entende. Mas eu quebrei a maldição, mesmo ela não estando. E a gente, depois disso, assim, o mover de Deus na nossa vida foi sobrenatural. Não só na nossa casa, no nosso convívio, na educação dos nossos filhos. A gente ensinar o Vitor, que estava tão perdido no mundo, a gente conseguir trazer ele para junto, conseguir ensinar valores para ele, depois de adulto, é muito difícil. Você vem com muitos costumes de uma vida errada, né? Então, a gente tinha que ter muita estrutura para passar para ele. E a gente conseguiu. Então, ver assim, o banco da igreja cheio da minha família, completado, assim, é uma satisfação muito grande, porque a gente olha para a gente fala, a gente tinha tudo para dar errado. Tudo, tudo, tudo. E Deus tinha um plano maior. Ele tinha, e a gente se submeteu a esse plano. Porque ou a gente se submetia ou a gente separava, e não era o que eu queria. Eu não queria para minhas filhas o que eu passei. Ser criada sem uma família, sem uma estrutura, sem pai. Eu falava, eu não quero, tudo que eu passei, eu não quero isso para elas. E Deus honrou o meu desejo do meu coração. Cada coisa que eu desejo, e Ele sabe, às vezes eu nem falo com palavras, mas Ele sabe. E aí Ele vai e, não, vai ser assim, porque essa é a maneira que ela quer e ela merece. Não sei se eu mereço, não sei se Ele vê o meu coração. Eu acredito que Ele vê os desejos do nosso coração e Ele supre, né? Coisas bobas até, mas Ele supre. Sobre, né? A gente vê a vida de vocês, o quanto que Deus transformou, né? Até financeiramente também, né? Como que depender de Deus financeiramente, depender de Deus no relacionamento, né, Denis? Deus supre em glória todas as nossas necessidades, né? Verdade. Que bênção, que bênção. A história de vocês, poderia passar aqui horas falando dela. Tem muitos detalhes assim que a gente nem dá tempo de entrar, mas assim, uma coisa que eu tenho muito em mente, assim, Denis e Débora e o pessoal também que está assistindo, no momento que eu não tinha uma pessoa para recorrer, Deus colocou assim um momento meu com Ele, eu, a Bíblia e lá o Parque do Ibirapuera. Então a gente tem que ter muita consciência de quem a gente vai se aconselhar. Que se nesse momento eu tivesse encontrado uma pessoa com um conselho ruim, uma amiga com um pensamento diferente do que eu queria para a minha vida, que era a minha família, talvez tudo tinha se perdido. Certamente vocês já estariam separados. Sim, então a gente tem que ter muita consciência de onde que a gente vai pedir ajuda. Porque a gente precisa de ajuda, a gente não consegue andar sozinha. Então, hoje eu consigo enxergar, poxa, como que eu era tão nova? Não tinha uma amiga para me aconselhar, e aí Deus colocou aquela situação tão gostosa que eu nunca esqueço aquela tarde, lá, eu e Deus. Então, a gente tem que ter muito consciência, mesmo passando por muitos problemas, aonde a gente vai pedir ajuda. Isso daí, com o passar do tempo, você consegue enxergar com mais clareza, sabe? É isso que eu tenho, assim, para a minha vida. A perseverança e saber com quem que a gente se aconselha, que é muito perigoso. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Que história linda. História, é muito bom ver como Deus transforma as vidas. Como Deus transforma histórias. Esse mesmo Deus que transformou o casamento do Paulinho e da Viviane pode transformar a sua vida, pode transformar a sua história também. Pode. Ele tem todo o poder para isso. Mas você viu o Paulinho e a Viviane falando.
Eles decidiram entregar, eles perceberam no casamento dele que eles precisavam de Deus. Eu sei que às vezes é difícil a gente perceber isso, mas quando nós realmente entregamos, somos dependentes de Deus e obedecemos a palavra, como eu disse no começo, estudando a palavra, buscando. A Vivi foi buscar em Deus. Ela teve um momento lá no Parque do Ibirapuera, ela e Deus. Leu a palavra, orou do modo dela. A gente não precisa saber orar, não precisa saber o que falar. Deus vai colocar as palavras na sua boca. Mas Deus quer ver o coração quebrantado, o coração na presença dele, o coração disposto a mudar, né, Vivi, né, Paulinho? O coração disposto a fazer a vontade dele, né, Débora? É verdade, é verdade. E vocês são um exemplo para a gente, um exemplo de que a nossa vida também pode mudar para melhor, né? E pensando nisso, nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês aqui com a gente. E para isso nós preparamos uma lembrancinha para vocês, mas é uma forma de agradecer Obrigado. a presença de vocês nas nossas vidas, né? A Viviane e o Paulinho, eles são muito especiais para a gente, né, Denis? Sim. Na nossa época em que nós fomos casar, também foi uma época muito difícil. E eles abriram, literalmente, abriram a porta da casa deles. E eles foram um canal da bênção de Deus para nós. E nós somos muito gratos por isso. Viu? Que Deus sempre abençoe a vida de vocês. Obrigada, Legal. Débora. Obrigada. Débora, ora para a Obrigado. gente. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor mandou o seu único Filho, Jesus Cristo, para consertar, ó Deus, os nossos erros, para consertar aquilo que estava quebrado, a separação entre nós e Deus. Obrigada, Jesus Cristo, porque o Senhor foi o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Obrigada por isso, obrigada, Deus, obrigada. Obrigada pela vida do Paulinho e da Viviane que estão aqui contando este testemunho lindo, ó Pai. Obrigada pela certeza de que o Senhor pode transformar as nossas vidas, pode transformar os nossos casamentos, o Senhor pode edificar o nosso lar, ó Pai. E pedimos ainda que o Senhor continue nos abençoando, Senhor. Continue, ó Pai, fazendo de cada casa que está assistindo, de cada lar, Senhor, uma família que servirá ao Teu nome. Que todos aqueles que estão nos assistindo possam dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por você ter ficado aí conosco. E até a próxima segunda e uma boa noite.